Essa história aconteceu em 2012. Estava no segundo período do curso de serviço social. Minha amiga e eu estávamos saindo da biblioteca e andávamos distraído e rindo como sempre pela universidade, como duas loucas que somos até hoje. Essa biblioteca é enorme e possuía um canteiro com espaço para as pessoas sentarem. Este espaço possuía mais ou menos meio metro entre a parede da biblioteca e o murinho onde as pessoas poderiam sentar, pois entre estes meios metros existiam plantas. Avistamos um cara, ele tinha entre 19 e 21 anos. Como nunca gostei de caras novos, não dei importância. Estávamos no intervalo da primeira aula que era germinada, que começa às 7h10 e termina às 9h. E faltavam poucos minutos para começar a próxima aula. Nossa sala ficava em frente a uma ladeira que era justamente onde acaba o canteiro de plantas e onde esse jovem estava sentado. Lembro-me como se fosse hoje. O cara era branco, muito branco, e seus cabelos eram bem pretos e cacheados que chegavam a brilhar. Realmente era um cara muito bonito. Seus olhos eram de uns tons de azuis inesquecíveis. Nunca tinha visto olhos azuis como aqueles, bem penetrantes. Minha amiga passou do lado esquerdo do rapaz. Assim eu fiquei do outro lado da minha amiga. Foi quando o cara olhou para mim e disse: "Oi, morena." "Sou negra. Odeio que me chame de morena." Sei que não era com minha amiga que ele estava falando, pois ele olhou para mim e riu. Na hora, olhei dentro dos olhos dele e disse: "Você está queimado, Satanás." O cara ficou olhando para mim e rindo. Eu ainda disse: "Isso é Satanás, fulana. Não sabe que Lúcifer se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas?" Minha amiga começou a rir e o cara continuava rindo. Continuamos a andar para irmos para a nossa sala. Quando viramos para olhar o cara, ele havia sumido. Não havia como ele sumir ou se esconder ali. Até a porta da biblioteca eram uns 5 metros e a rampa que estávamos descendo não era tão grande assim. Para ir até a reitoria, que ficava do meu lado direito, e de frente para onde ele estava sentado, teria que andar muito, e teríamos visto ele andando em direção a ela. O cara, que eu creio que era Lúcifer, ou alguém mandado por ele, sumiu em segundos. Creio que foi mandado mais para nos desafiar. Minha amiga passava por problemas em casa, pois seu pai era obreiro de uma igreja e havia deixado o cargo. E no começo da faculdade, eu vivia em comunhão com Deus, jejum, de 6 horas da manhã às 12. E para completar a história, éramos perseguidas por uma professora que apelidamos de Satanás. Eu mais que minha amiga, porque eu tinha mania de encarar a professora. E eu a chamo assim até hoje. E justamente nesse dia, estaríamos indo para a aula dela. No dia anterior, eu estava no celular com minha amiga quando falamos sobre essa professora. E como estava pegando no nosso pé. E de repente, ouvimos do nada uma risada sinistra, estilo aquela diabólica, no celular e falou: "É ela mesmo." Na hora, nós duas juntas perguntamos: "O que você falou?" Nós duas não havíamos falado nada e não teríamos como imitar aquela voz sinistra. E no dia seguinte aconteceu isso. Seria muita coincidência? Eu moro em um apartamento com a minha família.
Apesar do apartamento ser pequeno, nós temos um cachorro grande, um pastor alemão. Seu nome é Átila. Ele está acostumado a dormir no meu quarto. Ele tem um cobertor lá para ele e não importa onde nós colocamos o cobertor, ele sempre o pega e o leva de volta para o meu quarto. Sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade para poder comer, beber e se aliviar na área de serviço. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir, abri a porta, coloquei um tênis nela para não fechar, apaguei a luz e fui dormir. Certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso na cama sobre o colchão. Então eu pensei, deve ser o Átila, porque às vezes ele também gosta de dormir na cama junto a mim. Eu virei o rosto para ele e senti aquele bafo quente na minha cara. Eu estendi a mão para fazer um carinho nele. E quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi uns pontinhos de luz no escuro de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho. Parecia o rosnado de um cachorro pequeno, não de um pastor alemão. Eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater nele. Mas ele estava quase arrancando fora a minha mão e a única coisa que eu consegui fazer foi virar um baita de um tapa com a minha outra mão. Só que ao invés de pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu voando da cama com a força do tapa e finalmente soltando a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede e depois não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. Quando eu olhei, a minha mão estava toda vermelha de sangue, com uns buracos grandes de mordida. Eu olhei em volta, procurando o meu cachorro, mas ele não estava lá. Foi quando eu ouvi os latidos vindo do outro lado, de fora do quarto. Eu olhei para a porta e estranhamente ela estava fechada. Quando eu cheguei perto, ela não só estava fechada, mas como estava trancada e por dentro. O tênis que estava deixando ela aberta estava do lado da cama agora. Quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto todo. Quando os meus pais vieram ver por que o cachorro estava latindo tanto, viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e acharam que eu estava protegendo o meu cachorro. Mas depois que eles limparam a minha mão e olharam as marcas que ficaram, eles viram que era bem diferente da marca da mordida de um cachorro. Quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou, ele ficou o tempo todo dentro do quarto procurando algo feito louco. Mas ele não achou nada e eu não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro, que fica de frente para o meu quarto. O meu pai e eu ficamos procurando o que quer que fosse o resto da noite, mas não achamos nada. E nem o Átila achou nada também. O que quer que fosse não saiu pela porta e nem pela janela que estava fechada. Não tenho ideia de como entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto e também trancou a porta. Ainda bem que eu acordei naquela hora, ou eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão, para me lembrar daquela noite. E até hoje eu agradeço por elas estarem na minha mão e não no meu pescoço. O apartamento. Segue um caso acontecido comigo mesma no ano de 2010 em Curitiba,
minha atual cidade. Eu me mudei para um apartamento no centro de Curitiba, na rua Tibagi. Era um prédio bem antigo de apartamentos velhos e enormes. O nosso era no térreo. Então, tinha uma espécie de jardim de inverno lá dentro. Era imenso. Dividia esse apartamento com uma colega. Como não tenho mais contato com ela, vou chamá-la de Pri. Ela era espírita e, apesar de não seguir, nem acreditar em nenhuma religião, a gente fazia o culto do lar, que era ler o Evangelho do Espiritismo e discutir sobre. Eu curtia. Era uma coisa bem leve, mal não fazia. A Pri tinha um namorado que vou chamar de Fernando. Nem lembro o nome correto dele. Esse cara era meio folgadão e também era espírita. Desde que eu me mudei, nunca tinha sentido nada estranho nesse apartamento. Nessa época, eu passava por um término de namoro muito difícil para mim. Eu chorava muito, todos os dias, em todas as situações. Estava estagiando e fazia um trabalho que eu não gostava. Me sentia muito triste, um pesar muito grande que ia além do coração partido. Era um esforço muito grande me dedicar às atividades do meu cotidiano, e isso durou meses, acho que cerca de uns 8 meses arrastando essa cruz. Um dia, eu voltei do estágio no fim da tarde e fui para o meu quarto. Nessa época, eu lia muito. Estava lá, lendo isolada, quando de repente eu senti um sono muito grande, cansaço extremo, desses que você fecha os olhos na hora e dorme. Não era um horário habitual para dormir, cerca de 19 horas. Acordei logo, e assim que eu abri o olho, tinha uma mulher no meu quarto, de pé. Ela tinha cabelos longos, pretos, e aparentava estar suja. Usava um vestido muito puído. No que ela olhou para mim e eu olhei para ela, ela se assustou, se abaixou e saiu correndo pelo quarto abaixada. Foi muito louco. É como se ela se assustasse também de ter sido vista. Isso foi o que me deixou mais impressionada. Ela me assustou muito, mas eu também a surpreendi. Por isso, acho que a intenção não era de maldade, nem de me fazer nada, porque ela fugiu abaixada. As pernas dela estavam muito sujas, assim como a barra do vestido. Isso também me parte o coração, porque pode ter sido alguém que sofreu muito, fugiu muito, enfim. Isso durou instantes. Eu fechei os olhos e já comecei a conversar com ela, mentalizando que eu não podia ajudar e que ela estava me assustando daquela maneira, que era para ela procurar ajuda para sair dessa situação, mas que, infelizmente, eu não ia conseguir fazer nada. Abri o olho novamente, com muita coragem, e não tinha nada no meu quarto. Tudo estava do mesmo jeito. Eu permanecia deitada, sem entender o que tinha visto. Se era um episódio de paralisia do sono, não sei. O fato é que eu, volta e meia, avisto coisas quando estou sonolenta. Nunca consegui ver nada fora desse estágio de sono. Eu decidi levantar, tomar um banho, lavar o rosto e ficar tranquila. Estava sozinha. Minha colega tinha ido para a cidade dela. Era férias. Depois disso, nada mais aconteceu nessa casa. Eu decidi então conversar com minha colega sobre o ocorrido, já que ela era espírita. Porém, a menina era super cagona e tinha medo. Então tive que ir com muita calma. No dia que eu estava explicando tudo isso, o namorado estava junto e ele ouviu tudo também, bem atento, e ele concordava muito comigo. Na hora que expliquei sobre o vestido e como ela estava, ele me interrompeu e falou: "Não é o vestido que ela usa, é uma camisola." Meu queixo quase caiu. O menino também via a fantasminha. Eu fiquei muito agoniada com isso, porque uma coisa é eu estar louca, delirando de sono. Outra coisa é alguém concordar com essa experiência, me falar que vê também e ainda corrigir meu relato.
Aí sim, eu fiquei com medo, porque vi que não era coisa da minha cabeça, que outra pessoa também sentia e o que ficava por ali era muito perdido. Eu não voltei a ver a fantasma. Acredito que eu ter conversado com ela tenha ajudado nisso. Segundo minha mãe, talvez ela mesma tenha colaborado para não me assustar mais, o que eu acho difícil. Os amigos espíritas podem dar uma luz nessa. Toda vez que passo pelo prédio, lembro dessa experiência. Muita gente morou lá depois de mim. Virou uma república. Acho que umas 5 pessoas moravam juntas. Eu perdi contato com a minha colega. Saí brigada com ela. Sei que eles decidiram não contar essa história para a menina que veio a morar no quarto que eu ocupava antes. Até hoje, esse apartamento tem gente morando. E eu fico me perguntando se alguém já viu a fantasma também. Pesadelos. Minha tataravó morreu em uma manhã cinza de inverno. Havia algum tempo ela vinha reclamando de dores no peito, mas o médico pouco pôde fazer para ajudá-la. A medicina naquela época ainda era muito precária. As pessoas tinham que confiar somente no olho clínico do médico. Fizeram o velório ali em sua casa, como era de costume, e a enterraram antes do anoitecer. Meu tataravô, desolado, voltou para sua casa. A morte levara sua parceira de tantos anos, e agora ele seria um solitário, já que os filhos eram adultos, casados e cada um tinha sua própria vida. Já era de noite quando ele estava na cozinha, iluminada somente por um lampião e algumas velas acesas na mesa de jantar. Tentando fazer algo para comer no fogão de lenha, escutou minha tataravó chorando no quarto e chamando seu nome. Era um choro misturado com gemidos de medo, e quando ela chamava seu nome, ela gritava: "Emiro, me ajuda!" E mais choro. Ele ficou petrificado no lugar por alguns minutos, até que criou coragem, pegou o lampião e foi andando devagar até o quarto. À medida que ele ia se aproximando do quarto, o choro diminuía, e quando ele chegou lá, o choro parou completamente. Iluminou o quarto vazio e se assustou ao ver que a cama estava bagunçada, mas ele tinha certeza de que estava arrumada antes de ir para o enterro. Quando ele virou de costas para voltar à cozinha, o choro começou de novo. Ele colocou a mão com o lampião para dentro do quarto, mas pouco pôde ver, pois a luz era muito fraca para iluminar todo o ambiente. Foi andando devagar, em direção à cama, passo a passo, tentando ver algo. A primeira coisa que viu foram as pernas da minha tataravó. Estavam cinza e se contorciam na cama. Meu tataravô teve vontade de iluminar o resto do corpo, mas o medo falou mais alto e ele saiu correndo em direção à cozinha. E a voz chorosa que dizia: "Emiro, me ajuda!" foi silenciando até calar-se. Ele saiu da casa e ficou na varanda por horas, sentado em sua cadeira e fumando seu cachimbo, nervoso e aterrorizado com os acontecimentos. Não tinha coragem de voltar para dentro da casa e tampouco podia ir para a casa de um dos filhos, porque eles moravam longe. Acabou pegando no sono, já em alta madrugada. O pesadelo que se seguiu foi horrível.
Minha tataravó estava viva dentro do caixão, arranhando a tampa tentando cavar uma saída, enquanto suas unhas se desprendiam da carne e sua boca buscava o ar que ali já não existia mais. Pouco a pouco, ela foi perdendo as forças até que seus olhos se arregalaram e seu corpo deixou de buscar oxigênio. Ele acordou na varanda sufocando como se ele mesmo estivesse dentro do caixão. Desesperado, o pobre rolava no chão em busca do ar que aos poucos foi lhe voltando. Quando estava mais calmo e controlado, decidiu ir até a casa de um de seus filhos e contar o ocorrido. Foi até a casa do meu tio-avô Ramiro, que o acalmou, dizendo que eram somente sonhos e que ele estava impressionado por causa de sua recente perda. Não satisfeito, ele foi até o delegado da cidade e pediu a exumação do corpo, que lhe foi automaticamente negada por não haver a razão nenhuma convincente, além de uma visão ou pesadelo, como todos acreditavam. Nos próximos dias, ele teve o mesmo pesadelo e cada vez parecia ser mais real. E todos os dias ele voltava à delegacia para pedir a exumação do corpo, que lhe foi negada, até o dia em que, chorando de desespero na frente do delegado, este lhe concedeu o pedido. Quando abriram o caixão, todos gritaram de terror. Tudo estava como meu tataravô tinha sonhado. A tampa do caixão arranhada, minha tataravó sem unhas, com a boca e os olhos escancarados. A mulher na estrada. Vários anos atrás, minha esposa e eu estávamos viajando por um trecho solitário da estrada entre Nova York e Vermont. Eram 3 da manhã. Não havia casas, postes, apenas a escuridão tomava conta lá fora. Estávamos ansiosos para chegar em casa. Então, mesmo que o limite de velocidade fosse de 55 km, eu estava a cerca de 100. De repente, no meio da escuridão, apareceu um rosto branco de uma jovem com cabelos encaracolados e preto, bem no meu para-brisa dianteiro. Seu rosto estava brilhantemente iluminado pelos meus faróis. Ela parecia assustada e estava balançando os braços freneticamente para a frente. Não havia como eu evitar de bater na jovem. Minha esposa e eu gritamos. Nos encolhemos e nos preparamos para o impacto, mas nada aconteceu. Não houve impacto e ainda assim estava a 100 km. Como não poderia ter batido nela? Desacelerei o carro e parei. Perguntei à minha esposa se ela tinha visto a jovem. Ela tinha visto ela claramente como o dia, assim como eu tinha. Nós dois pulamos do carro, esperando ver alguém deitado na estrada em algum lugar. Eu liguei minha lanterna, passei a procurar para cima e para baixo pela estrada, mas não tinha ninguém lá. Ninguém estava caído na estrada em lugar nenhum. Até andamos para ambos os lados da rodovia, iluminando a floresta, mas mesmo assim ainda não conseguimos encontrar nada. Tivemos que sair, mas eu disse à minha esposa que iríamos parar na primeira delegacia que achássemos, pois tinha certeza que algo terrível tinha acontecido. Dirigimos mais 12 quilômetros e finalmente chegamos a uma delegacia estadual. Eu parei. Minha esposa e eu entramos e explicamos o que tinha acontecido há alguns quilômetros atrás. Os 2 policiais estaduais que estavam ouvindo nossa história olharam um para o outro e começaram a rir. Eles, com certeza, não estavam acreditando em nós. Então eu parei de falar e apenas olhei para eles. Um dos policiais disse, abre aspas, sinto muito, não queríamos rir, mas o que viu foi nossa lenda local. Cerca de 15 anos atrás,
uma jovem com essa mesma descrição estava viajando naquela estrada solitária, sozinha no escuro. O pneu dela estourou e ela tentou sinalizar freneticamente para o primeiro veículo que apareceu. O veículo era de 18 rodas e o motorista do caminhão não conseguiu parar. A jovem foi atingida e morta naquela noite. Agora, de vez em quando, viajantes noturnos veem a jovem, ainda tentando sinalizar para que alguém possa ajudá-la. Minha esposa e eu saímos da delegacia com um misto de emoções. Estávamos felizes por não termos atropelado ninguém naquela estrada escura e solitária. Nós sentimos horríveis pela moça que aparentemente revive esse horror repentinamente, mas também estávamos completamente assustados e sem palavras. Nós dois não acreditávamos em fantasma até aquele dia.